Oiê, vamos falar de nomes? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Corredor. Um podcast de conversa de educação no meio desse caos. Meu nome é Alessandro Perry, eu sou professor de gramática e inclusive também sou leitor compulsivo de mangás. Nessa temporada de 15 episódios, a gente está analisando alguns nomes da língua portuguesa que às vezes, a gente tem também que precisar dar uma olhadinha nos nomes em origem de outros países e também a gente vai entender um pouquinho da nossa escrita, um pouquinho também da nossa situação, para a gente entender como que o nome passa por um processo de abrasileiramento ou até mesmo para se adequar às normas cultas da língua portuguesa. Bom, a gente já falou de alguns outros nomes e nesse episódio vamos falar de um nome que muito provavelmente você que deve ter já lido sobre Odisseia, Ilíada, e que você talvez tenha que ter lido isso, e muito provavelmente muito cedo na sua vida, porque eu não entendo até hoje como é tão comum a gente no 8º ano, 9º ano, ter que ler Ilíada ou Odisseia. Bom, mas acontece, vamos falar do nome Helena. O que vai acontecer é que Helena é um nome que a gente vai ter com muita frequência, que a gente pode encontrar de duas formas, tanto com a letra H, quanto sem a letra H. A gente precisa aqui entender que muito antes de a gente ter qualquer tipo de regra gramatical de escrita, a gente tem que existe anterior a tudo isso a forma de a gente pronunciar alguma coisa. Muito tempo atrás, nós tínhamos o latim vulgar, que era a forma que as pessoas iam conversando uma com as outras sem serem corrigidas. Muito comumente, mais pessoas falavam o latim vulgar do que o latim que temos como considerado correto. É por isso que temos, inclusive, várias palavras que vão se originar do latim vulgar, que se a gente for ver na raiz, elas ou significam alguma outra coisa, ou, na verdade, são pronunciadas de forma incorreta. Como, por exemplo, não é incomum que nós temos que a cultura de abelhas é chamada de apicultura, porque o nome que a gente tinha antigamente era de apis, e a gente vai fazendo a mudança para abelha, então a gente tem essa redução, a gente tem esse decaimento do P pro B. Assim como também a gente tem também os estudos de ervas, como por exemplo de herbologia, então a gente tem que aparece tanto o B quanto esse H. Qual que é a função primária do H? O H, ele realmente é para aspirar. E antigamente nós tínhamos que na Grécia esse nome é aspirado, então é algo como se fosse Helena. Só que por conta de nós ouvirmos e a gente sempre se comunicar, nós temos a tendência de cada vez reduzir sons para que fique mais fácil a pronúncia. Um dos casos mais comuns que talvez você tenha conhecido é o caso de você, que a gente tem como sua grande origem de vossa mercê. Mas isso acontece com muitas palavras, tanto como, por exemplo, eu acho que você não conhece como cinematógrafo, mas a palavra cinema é uma redução que a gente tem nessa palavra. Tal qual como moto, sua origem remete à motocicleta. Então temos muitas palavras que elas se originam de palavras extensas, ou se não, de mais de uma sílaba dentro da mesma palavra, que vai se reduzindo ao longo do tempo. Bom, qual que é o correto? É Helena sem H ou com H? Por conta da gente ter esse nome emprestado de uma outra língua, o H ele é colocado. Na língua portuguesa, não há uma regra de se aspirar esse H quando ele aparece. Isso já vai ser para algumas outras línguas, como por exemplo o holandês e o inglês. Realmente tem situações que o H em começo de palavra ele é aspirado. O inglês, nem todas as palavras. Já no holandês ou no flamenco neerlandês, a gente já tem que sim a sua aspiração ele é já muito mais comum. Bom, então Helena sem H é errado? Pelo contrário, não é o errado não. É o que a gente teria como se a gente fosse adequar o nome para hoje em dia. Só que como o nome ele vem de origem grega, a gente não tem esse problema do H no começo da palavra, porque é mais como se fosse um respeito histórico. É por isso que até hoje nós temos a palavra hoje, temos a palavra homem, que mantém essa letra H, mas o que eles ajudam a gente a entender é que essas palavras se originaram de línguas estrangeiras, especificamente o grego. Então,
eu acho que a gente pode ficar por aqui. E lembre-se, esse podcast é de curiosidade, não é para zoar o coleguinha, não é para falar que o nome dele está gramaticalmente errado, é só para a gente poder pensar mais sobre escrita, acentuação, ortografia e significado dos nomes que a gente tem na língua portuguesa. Inclusive, Helena significa aquela que segura a chama. Então, o que você acha até agora dos nomes? Tem algum nome que está faltando nessa temporada? Ou que poderia ir para a próxima temporada? Escreve nos comentários, por gentileza. Então, o episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que me ouviu e que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!